Bem-vindo, bem-vinda à reta final para a sua aprovação na primeira fase do exame da ordem. Professor Heitor aqui, nesse momento, para falar um pouquinho de filosofia jurídica. Essa disciplina que é a minha queridinha, essa disciplina que te ajuda lá no direito penal, que te ajuda no direito constitucional, que te ajuda no direito administrativo. Maxwell tá rindo da minha cara aqui, porque eu falei que filosofia é a minha disciplina querida. O pessoal não sabe apreciar o que é bom. Mas é difícil, o conteúdo é infinito. É um pouquinho, mas eu vou te dar aqui algumas dicas certeiras aqui, bem na canela da prova, para que você consiga se dar bem nesse pacotinho de duas questões que te ajuda muito para você não ficar ali no 39, para você não ficar no 38, para você conseguir passar com tranquilidade. Olha, quando o assunto é filosofia jurídica para a sua prova, eu preciso que você preste atenção em duas coisas. A primeira delas é o fato de que a sua prova não cobra ou não espera, a sua banca não espera que você tenha lido trocentos autores, que você tenha decorado um monte de teorias. A sua prova espera que você saiba interpretar bem. Ela espera que você tenha conhecimentos básicos a respeito de três grandes momentos. O momento clássico da filosofia na Grécia. A filosofia moderna, que toca-lhe os conceitos de Estado, que dá a tônica da noção de ciência do direito como nós conhecemos hoje, e passa pelos filósofos contemporâneos, tocando ali aqueles que são mais próximos do nosso momento atual. Eu vou destacar alguns pensadores de cada um desses momentos para que você aprenda a lidar com cada um desses momentos sem ter que ler um caminhão de coisas, apenas captando ali as palavras-chave em cada momento específico para a sua prova. A segunda grande dica que eu preciso te dar sobre essa disciplina é uma consequência da primeira. Lembra que eu disse que você não precisa ter lido um milhão de coisas, mas precisa interpretar bem? Aqui a sacada é: tenha paciência com as questões. A maioria delas te traz um trecho de alguma obra e relaciona esse trecho de alguma obra com algum conceito que ela quer sugar de você. Então você precisa ter condições de interpretar aquele trecho com calma e tranquilidade, senão você não vai conseguir responder. Se a primeira dica está relacionada à sua interpretação e ao momento, a segunda está relacionada aos enunciados mesmo. Leia com calma, anote, rabisque bastante, não tenha receio de rabiscar a sua prova, de fazer anotações ali do ladinho. Interprete com calma. É muito mais uma prova de interpretação de texto do que de conhecimento filosófico. O seu conhecimento filosófico, obviamente, vai te fazer passar por isso aqui com tranquilidade. Mas se na hora ele não existir, a língua portuguesa te salva. E te salva a partir de uma interpretação bem feita. E a gente vai descobrir isso aqui agora. Eu não sei quantas questões a gente vai conseguir responder nesse nosso tempo de 40 minutos, mas eu sei que a gente vai conseguir fixar bastante coisa para que você consiga passar por essas duas questões sem sofrer e, de quebra, deixar dicas para as outras disciplinas que eu mencionei e que vão te ajudar muito na sua caminhada profissional. Vamos lá, olha só. Primeira questão. Já começa com um trechinho de uma obra de Sófocles. E tiveste a audácia de desobedecer a essa determinação? Sim, porque não foi Zeus que a promulgou, e a justiça, a deusa que habita com as divindades subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Nem eu creio que teu édito tenha força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis. Não existem a partir de ontem ou de hoje, são eternas, sim, e ninguém sabe desde quando vigoram. O excerto acima é parte da peça Antígona, uma das mais importantes tragédias gregas que foi escrita por Sófocles. De acordo com Aristóteles, em seu livro Retórica, essa peça de Sófocles pode ser usada para se entender o que seria uma lei natural. Assinale a opção que apresenta, segundo Aristóteles, o conceito de lei natural. Aqui a gente faz uma pausa para que você olhe aqui para mim e a gente consiga interpretar esse trecho que foi trazido e o enunciado que está treladinho nele ali. Olha aqui. A gente está falando aqui de duas coisas muito interessantes, que são, primeiramente, o conceito de direito ou de lei natural e o pensamento de Aristóteles como um todo. Essas duas coisas precisam se juntar para que a gente consiga responder essa questão.
embora a interpretação do texto, como eu já disse na dica anterior, vá resolver isso aqui para você com alguma tranquilidade. Aristóteles era um pensador da era clássica, muito querido por mim, inclusive, que tinha como referência o conhecimento a partir da experiência sensível e palpável. Ao mesmo tempo, ele acreditava, de uma forma que eu também acredito, que há regramentos que estão inscritos na nossa forma de ser gente e que independem de uma lei escrita. Quando alguém, por instinto ou por um conhecimento profundo, entende que é errado matar alguém, um outro alguém, o faz não porque viu e entendeu isso escrito em algum lugar, mas o faz porque a sua dignidade e a sua condição humana apresentam isso. É a isso que Aristóteles se refere nessa obra retórica, quando o assunto é a lei natural. Ele faz referência a algo de que todo mundo tem, de certa forma, alguma consciência e que não precisa de uma expressão normativa. A isso, os gregos lá na era clássica chamavam de lei divina. E é a isso que o trecho está fazendo referência, eu não sei se você notou. Vamos voltar lá? Olha aqui. Quando a personagem faz referência às leis divinas, ela diz que elas nunca foram escritas, mas são irrevogáveis, que não existem a partir de ontem ou de hoje, que são eternas e ninguém sabe desde quando vigoram. Ou seja, aqui a gente tem uma percepção bastante abrangente a respeito dessa lei natural, bastante firme a respeito dessa lei natural e bastante certeira a respeito do que ela representa para todas as coletividades, para todos os grupos humanos, independente de onde eles estejam. Então, quando o assunto é a lei natural, seja quando mencionada por Aristóteles, seja por qualquer outro pensador mais ou menos moderno, nós estamos falando aqui de algo que está enraizado na humanidade a partir da essência que ela possui desde sempre, e não de uma norma ou outra. É a isso que o trecho está aqui fazendo referência, e é a isso que o Aristóteles também se refere quando o assunto é a lei natural. Vamos olhar agora para as alternativas e encontrar a correspondência exata para isso? Olha só. Alternativa A, aquela que emana do diálogo comum entre diferentes comunidades políticas e resulta de um acordo que está acima das leis e tratados impostos? Bom, se ninguém as escreveu, ninguém sabe desde quando vigoram e têm natureza divina, elas não podem decorrer, pelo menos tendo como referência isso está disposto aqui na própria questão, elas não podem decorrer de um acordo de cavalheiros ou um acordo de coletividades. É algo um pouco mais abrangente, mais profundo do que isso, B. Uma expressão da natureza divina que se encarna na figura do rei ou soberano e é a base da legitimidade da monarquia como forma de governo. Não, a gente não está falando de uma legitimidade específica da monarquia. A gente está falando de normas de natureza geral e que independem de alguém que as valide. Se elas independem de alguém que as valide, dane-se se há um rei ou diversos governantes ou grupos dominantes, essa condição de lei natural não deixa de ser lei e não deixa de ser natural por isso. C. As tradições de uma comunidade política, que são repassadas de geração em geração sob a presunção de realizarem os anseios de justiça de um determinado povo. A gente não está falando aqui de uma presunção, mas a gente está falando de uma condição certeira de validade para essa norma natural. E aí o que mais se adequa ao que está trazido para nós pelo enunciado e pelo trecho que nós lemos é esse aqui, ó. A justiça da qual todos têm, de alguma maneira, uma intuição e que é comum a todos, independentemente de todo Estado e de toda convenção recíproca. Não há Estado que vá validar uma lei natural. Ele pode até expressar uma correspondência a ela no seu pacote de normas, mas se isso não acontece, a lei natural continua existindo. E é a isso que nós estamos fazendo referência quando o assunto é essa questão. Alternativa D. Aristóteles, lá no seu livro A Retórica, faz referência à lei natural como sendo uma justiça da qual todos têm, de alguma maneira, uma intuição e que é comum a todos, independentemente de todo o Estado e de toda convenção recíproca. É a isso que nós estamos nos referindo. Tá vendo que não é difícil? É só ler o texto com calma. É só juntar o Lé com o Cré, ver o que estava ali na citação daquele trecho na parte superior, juntar isso com a descrição do enunciado, você consegue interpretar com tranquilidade. Vamos para mais uma questãozinha?
tomando a mesma construção da questão anterior. E é do exame 42, ó, quentinha, quentinha. Pois, segundo entendo, no limite do cognoscível é que se avista a custo a ideia do bem. E, uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há de justo e belo. Vamos ler de novo isso aqui. Pois, segundo entendo, no limite do cognoscível, ou seja, no limite da consciência, no limite da capacidade de conhecer do ser humano, é que se avista com dificuldade, a custo, a ideia do bem. E, uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há de justo e de belo. Platão, esse carinha aqui, outro pensador clássico, diferente de Aristóteles, que prezava pela aquisição de conhecimento a partir da experiência do sensível, Platão, por sua vez, pensava na lógica do imaginário mais distante da nossa condição. Ele tinha como sendo perfeito aquilo que está no imaginário, no intelecto. É por isso que ele está dizendo que está no limite da nossa consciência a noção de bem. Ou seja, o máximo que a gente pode alcançar de raciocínio e consciência é a noção de bem. É o que há de mais elevado, é o que há de mais bom e perfeito. Tudo que há de bom se aproxima dessa perfeição ideal. Platão é o cara do ideal. É por isso que a gente usa aquela expressão amor platônico, porque é algo que está no nosso ideal e que não necessariamente se concretiza no momento de sofrimento, né? Então, se Platão parte desse referencial, nós podemos então trazer essa noção, esse seu modo de pensar, para toda vez que a gente vê o nome dele escrito em alguma coisa. E olha aqui, em seu livro A República, Platão, com a famosa alegoria da caverna, ensina a não confundir a aparência, que é imperfeita, da essência perfeita, ou seja, a aparência que é próxima do real e palpável, com a essência que está lá no ideal da coisa. Platão sempre se relaciona com a noção de ideal. Nesse sentido, é correto afirmar que para Platão a justiça corresponde a uma prática que decorre dos atos justos praticados pelos homens. Bom, se ele está preocupado com o que é ideal, não vai passar pelos atos. Ao contrato social que assegura os direitos e as liberdades individuais. Isso aqui vai ser preocupação algum tempo depois, mais ou menos ali uns 1100 anos depois de Cristo. C. O processo histórico de luta contra a exploração e conquista da emancipação. Platão não está preocupado com nenhum tipo de processo histórico. A concepção ideal a ser conhecida e compreendida pela razão. Eu interpretei o meu enunciado, aquilo que Platão disse, aquilo que foi pensado das ideias dele, juntei com aquilo que está no meu próprio enunciado, para não confundir a aparência, aquilo que é palpável, do que é essencial, ou seja, ideal, e consigo entender que, para Platão, esse cara lá do mundo das ideias, a justiça, ou pelo menos o que ele pensava ser a justiça, era um ideal de perfeição, que deveria ou que poderia ser conhecida e compreendida pela razão, no limite do que há de mais perfeito da nossa capacidade de entender. Bonito, né? Legal, bacana. Aí você para, dá uma refletida. Meu Deus do céu, é só ter calma e interpretar o texto. Se viu Platão, lembra dessa lógica do mundo ideal. E aí você consegue responder com toda a facilidade do mundo. Vamos para mais uma? O governo é o exercício do poder supremo do Estado. Este poder só poderia estar nas mãos de um só, ou da minoria, ou da maioria das pessoas. Quando o monarca, a minoria ou a maioria não buscam uns ou outros, senão a felicidade geral, o governo é necessariamente justo. Vamos ler de novo para entender o que o Aristóteles está falando aqui para a gente. Ele está dizendo que há 3 formas possíveis de exercício do governo. Uma forma singular,
nas mãos de um só, uma forma plural, mas de pouca gente, de minoria, ou uma forma plural de muita gente, na maioria das pessoas. Quando o monarca, um só, a minoria ou a maioria não buscam outra coisa que não seja a felicidade geral, quando o foco desses caras é a felicidade geral, o bem comum, o governo é justo. Ele está falando aqui da possibilidade de que um governo, seja ele exercido por uma pessoa, por poucas pessoas ou por muitas pessoas, seja justo ou injusto. Ele vai ser justo quando busca a felicidade geral. Ele vai ser injusto quando não busca a felicidade geral como foco principal. É basicamente entender que há a possibilidade de que o governo se corrompa. Simples assim. É isso que ele está falando aqui. Vamos ver o que o enunciado traz para a gente. No livro A Política, Aristóteles fala do que ele considera as formas adequadas ou justas de governo de um, de poucos e de muitos. São elas, respectivamente, monarquia, aristocracia e república. Porém, ele afirma que cada uma dessas formas de governo pode degenerar, ou seja, se desgastar ou se destruir, respectivamente, para uma forma injusta. Seriam elas. Essa questão ela é um pouco mais complicada do que as outras, porque ela exige de você, se não um conhecimento prévio daquilo que o Aristóteles propõe para cada uma das formas de governo e interpretar o que cada uma delas significa, a capacidade de conhecer o oposto de cada uma dessas modalidades. Se você não sabe o que o Aristóteles disse, você precisa saber pelo menos o que se correlaciona com cada um desses termos. E isso te dá uma noção sensacional a respeito da nossa organização de Estado e, ao mesmo tempo, sobre a nossa forma de pensar o Estado. Olha aqui. Seriam elas o quê? As formas injustas de governo. Formas injustas de governo. A. Tirania, que busca apenas a utilidade do monarca. B. Oligarquia, que busca apenas a utilidade dos ricos. E democracia, que busca apenas a utilidade dos pobres. B. Imperialismo, que busca apenas o que é bom para o império. Aporofobia, que busca apenas o que é bom para os ricos. E timocracia, que busca apenas o que é bom para os pobres. C. Cleptocracia, que admite os desvios de quem governa. Parlamentarismo, que enfraquece o poder do governante, e agorafobia, que enfraquece o poder dos cidadãos. E D. Misticismo, que cria um fetiche em torno do governante. Elitismo, que apenas um pequeno grupo governa de fato. E assembleísmo, que dificulta o processo de decisão política. Essa é a alternativa D. Bom, para a gente matar essa questão, a gente precisa se ligar para o que cada um desses termos quer dizer. Olha só, a monarquia, governo de um, a aristocracia, governo de poucos, e a república. O termo república, ele é uma adaptação daquilo que originalmente seria previsto, que se aproxima um pouco mais de politeia. Mas a república é esse governo de muitos, sobre o todo, né? Quando alguma dessas formas, ou quando cada uma dessas formas se degenera, ou seja, se destrói, a gente chega em alguma das alternativas aqui. Quando a monarquia se degenera, nós temos, de fato, a tirania, que é quando um indivíduo se coloca numa condição de abuso do poder e dos demais. A oligarquia busca apenas os interesses daquele grupelho, e a democracia é, para Aristóteles, a forma degenerada do governo de muitos, porque busca apenas a utilidade dos pobres. É quase que o populismo que a gente hoje está acostumado a ver. Sim, na origem do termo, democracia é algo ruim, porque há uma instrumentalização do pobre, ou, pelo menos, uma certa priorização de um grupo que, embora seja grande, é apenas um grupo, não é o todo. Perceba, isso faz muito sentido quando o assunto é o próprio Aristóteles. Porque, diferente do Platão, que se preocupava com aquela lógica ideal de algo perfeito, e por ser perfeito no mundo ideal, a gente busca aquilo de alguma forma.
O Aristóteles tem a perfeição no equilíbrio. Aristóteles tem a perfeição longe dos excessos, dos desequilíbrios. Então, se um governo tende a satisfazer os interesses de uma pessoa só, ele é injusto. Se ele tende a satisfazer os interesses de um grupelho só, ele é injusto. E se um governo tende a satisfazer os interesses de um grupo maior em detrimento de todo o resto, ele segue sendo injusto, ainda que esse grupo seja a maioria. É necessário que a busca seja pela felicidade geral, para um bem comum. Aí sim nós teremos um governo justo, independente de estar na mão de uma, de poucas ou de muitas pessoas. E a democracia, de acordo com a concepção original do termo, é uma forma degenerada de governo porque foca no interesse de uma maioria instrumentalizando os pobres ou pela mera utilidade dos pobres, sem se preocupar com o bem comum de todos. Por isso é uma forma degenerada de governo, porque não foca no bem de todos, e sim em um grupo específico, que embora seja maior, não é a totalidade. E é nessa quebra de expectativa que a gente mata essa questãozinha, que é do exame 42, está bem perto de nós na linha do tempo. Trouxe essa questão porque é de extrema relevância que nós tenhamos contato com isso que é pouco comum na nossa linha de estudos ou no nosso raciocínio. Dificilmente você vai bater o olho numa questão e pensar democracia como sendo algo ruim, ou pelo menos algo degenerado ou distorcido. E é o que de fato corresponde à palavra desde a sua origem. Quando Aristóteles se preocupa com um bom governo pensado pela maioria, ele está pensando na república ou na politeia, dependendo de onde é que você estiver lendo. Mas tomem cuidado com o uso desses termos. Afinal, Aristóteles está preocupado com o equilíbrio e não com a preponderância de um ou outro. Beleza? Tranquilo? Em paz? Vamos para mais uma questãozinha. Operadores do direito, com relativa frequência, precisam enfrentar situações dramáticas que envolvem a vida humana ou o corpo humano. Em casos como esses, nem sempre a lei oferece uma determinação clara e unívoca. Certas vezes a filosofia oferece uma base mais consistente de reflexão e argumentação. Assinale a opção que apresenta o conhecido imperativo categórico de Kant, muitas vezes citado nos debates relativos a essas situações dramáticas. Olha só, olha aqui para mim. Quando a gente fala de Immanuel Kant, aqui a gente já deixou os filósofos clássicos para trás e começamos a entrar na era moderna, onde começa a haver preocupação com a noção de Estado, com a noção de direito, com a definição do que é o Estado, com a definição do que é o direito, com a compreensão do que é direito, do que é moral. É daqui que começa a haver essa preocupação. E esse cidadãozinho aqui, ó, o Immanuel Kant, ele, muito influenciado pelas ciências naturais, vai se preocupar em trazer para a ciência jurídica, para o direito, um olhar um pouco mais técnico, um pouco mais palpável do que aquele que existia antes, mais tendente à lógica de um direito natural. Aqui começa a haver uma preocupação com a instrumentalização das coisas. E esse indivíduozinho aqui foi responsável por separar na cabeça das pessoas a ideia de direito da ideia de moral. Ele basicamente está dizendo que o direito não se confunde mais, ou pelo menos não deve se confundir com a lógica do que é a moral. Só que para evitar que o direito envolva ali ferramentas, ou seja usado por pessoas que de modo imoral venham a manipulá-lo, ele vai sustentar e vai dizer com muita clareza e veemência que o direito precisa ter a pessoa, o indivíduo, como fim e não como um meio. Ou seja,
o objetivo da existência do direito é a pessoa e a garantia dos direitos da pessoa. Porque senão ele vai estar sendo naturalmente injusto. Ele separa o direito da moral, mas tenta dar uma amenizada nessa situação, dizendo que o direito existe para a pessoa e a pessoa é o fim último. A dignidade da pessoa é o que há de mais relevante para o direito e o direito precisa se voltar para a pessoa como sendo aquilo que há de mais valioso para a sua atuação. É a forma que ele encontra de tentar remediar a besteira que ele está fazendo. Então, é a partir desse referencial que a gente olha para essas alternativas e começa a raciocinar em torno delas, ou sobre elas. O homem é um animal político e, como tal, possui o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, sobre os quais se pode manifestar graças ao dom da fala e à sua capacidade de comunicação. Essa não é a preocupação do Kant. Isso aqui é algo um pouco mais nietzschiano e vem para uma esfera um pouco mais próxima de nós do que o Kant estava. B. A normatização que regula a relação entre o todo e as partes deve ser considerada justa, de forma a realizar a distribuição proporcional dos bens comuns. Quando a gente está falando de distribuição proporcional dos bens comuns, a gente está falando da lógica de justiça distributiva. E sempre que se fala em justiça distributiva, nós estamos falando de Aristóteles. Se o assunto é justiça distributiva, nós olhamos para Aristóteles. O assunto aqui não é o Aristóteles, o assunto é o Immanuel Kant, que pensa no imperativo categórico e que separa o direito da moral. Vamos mais. C. Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente, como um fim e nunca como um meio. Vamos ler de novo. Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, ou seja, a tua humanidade, cidadão a quem estamos nos dirigindo, ou a humanidade de qualquer pessoa, independente de quem seja. Você é um ser humano e as outras pessoas também são, então pensem em vocês mesmos dessa maneira e tenham a dignidade dessa condição como sendo o alvo. Vocês são o fim e nunca o meio, e é isso que corresponde à lógica do imperativo categórico de Kant. É exatamente isso que corresponde ao que o Kant veio nos dizer. Ele está preocupado em fazer com que a nossa interpretação da norma não seja, ou pelo menos não tenda a instrumentalizar as pessoas. E o nosso objetivo não pode ser esse. Para o Kant, o objetivo é fazer com que o direito seja instrumento para garantir a dignidade das pessoas. Então, age de tal maneira que a sua humanidade perceba a humanidade do outro e, basicamente, sejam as humanidades de vocês o fim. As pessoas sejam o fim. Sejam aqueles a quem se destina o seu trabalho, o seu esforço, o seu empenho, o seu desejo de justiça. E não um meio. As pessoas não são marionetes nas mãos de governantes ou nas mãos de outras pessoas ou nas mãos de quem opera o direito. É esse o modo de interpretar o pensamento do Kant a partir do seu imperativo categórico. Esse é o imperativo categórico do Kant. É isso que a gente precisa saber. Então, é isso que responde à nossa questão. Vamos aqui terminar de ler as alternativas. D. O mundo ético vivo é o espírito em sua verdade. Assim que o espírito chega ao saber abstrato de sua essência, a eticidade decai na universalidade formal do direito. É muita pataquada para pouca alternativa. Isso aqui é basicamente a atualização do que foi dito pelo Hegel na sua lógica de espírito dos tempos e etc. Vamos lá. Já disse que o que responde a essa questão é a alternativa C. Age de tal maneira que use a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente, como um fim e nunca como um meio. É a isso que nós precisamos nos dirigir quando o assunto é o Immanuel Kant. Beleza? Tranquilo? Tamo em paz? Respira. Tá cansado? Eu sei, mas vamos prosseguir. A gente não vai desistir e a gente precisa matar essas questões de filosofia na sua prova. Vamos mais uma aqui, ó.
para aproveitar esse raciocínio sobre o Kant, e que já atalha metade da nossa conversa aqui com essa questão, portanto, a moralidade e a humanidade, enquanto capaz de moralidade, são as únicas coisas que têm dignidade. Lê de novo. A moralidade e a humanidade, enquanto capaz de moralidade, são as únicas coisas que têm dignidade. Immanuel Kant, lembra que eu disse, ele separou o direito da moral, mas ele está dizendo que a humanidade é digna porque tem moralidade. Esse senso moral que ele separou do direito, ele está dizendo que é a fonte da dignidade da pessoa humana. Meio confuso, né? Se fosse a fonte da dignidade, ele não teria separado da norma que é voltada para a pessoa, mas deixa de falar mal do Kant, vamos olhar aqui para a nossa questão. O artigo 1º da Constituição Federal de 1988 determina que a dignidade da pessoa humana é fundamento da República. Filósofos e juristas há muito debatem o tema da dignidade. Sobre o tema, assinale a opção que apresenta a posição de Immanuel Kant. Em seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, eu preciso ter lido a Fundamentação da Metafísica dos Costumes para responder essa questão? Não, não preciso. Basta interpretar bem o que está aqui citado no seu enunciado. E tudo isso que eu já falei a respeito do Immanuel Kant, que é nada mais nada menos do que uma interpretação desse trecho aqui. Se liga. Aquele que pode participar dos destinos políticos da cidade é quem possui e exerce dignidade. É isso que está dito ali em cima? Não é. O que está dito ali em cima é que a humanidade detém dignidade porque tem moralidade. Simples assim. B. Quando algo está acima de todo preço e, portanto, não permite equivalente, então ele tem dignidade. C. O amor à lei e à pátria conformam as bases da dignidade na vida social e política. Desde quando o patriotismo está descrito aqui? Não tem patriotismo escrito aqui, então esquece. D. A dignidade ocorre quando alguém possui elevada estima por si mesmo, mantendo o seu amor próprio. Bom, ou é dignidade ou é amor próprio. Eu não estou escolhendo nenhum desses dois conceitos. A minha questão fala necessariamente sobre dignidade como sendo decorrência da moralidade da pessoa humana. E, olha só, a alternativa B está me dizendo o seguinte: quando algo está acima de todo preço e, portanto, não permite equivalente. Se não permite equivalente, se está acima de todo preço, é porque essa coisa é única, não é trocável. Você não pode trocar uma coisa pela outra. Você não tem um preço a se pagar. Se você não tem um preço a se pagar, essa coisa, olha aqui, ó, bem no trechinho do texto. É algo singular. E o Kant está dizendo aqui que a moralidade na humanidade gera uma condição singular de dignidade. Olha só que coisa sensacional. Se não permite equivalente, quer dizer que é algo único, singular. Então, tem dignidade. Juntando o Lé com o Cré, se a dignidade está vinculada à humanidade aqui de modo singular por causa da moralidade, ou seja, todo esse pacote aqui é único e singular e não permite equivalente. Por isso ele tem dignidade. Por que que a humanidade tem dignidade? Porque a moralidade se junta a essa coisa e gera um pacotão só. É como se isso tudo fosse inseparável um do outro e atribuísse valor a uma coisa a outra. É uma loucura, parece, né? Parece difícil, mas não é não. É exatamente o que está descrito aqui. É só interpretar o texto com alguma tranquilidade e alguma paciência. Analisa com calma o que está disposto e segue as dicas que eu te passei. Lê o texto com calma, rabisca. Vocês viram que o que eu fiz aqui foi um monte de rabisco na sua tela para que você pudesse interpretar com tranquilidade e juntar os termos semelhantes. Faça isso que a sua prova vai se tornar muito mais fácil do que ela aparentemente é. Beleza? Vamos para mais uma aqui para a gente poder arrematar esse nosso momento de reta final, falando sobre outro pensador extremamente relevante, que é o Hans Kelsen. Uma norma jurídica não vale porque tem um determinado conteúdo. Aqui, olha aqui para mim. Nós temos um passo adiante no assunto da norma jurídica em relação a o que o Kant falava. O Kant separou o direito da moral e deu uma isolada no direito aqui para que ele tivesse uma cara mais robusta, né? O Kelsen está elevando isso ao extremo e está dizendo que
a validade da norma não está no conteúdo dela, mas está nela mesma, por si só. A norma é norma não porque ela diz A ou B, mas porque é a norma. Puro e simples. Olha aqui. Entendendo isso, a gente consegue compreender melhor o que esse enunciado tem para nos dizer. O que faz uma norma jurídica ser válida é tema central para a teoria e a filosofia do direito. Segundo o normativismo jurídico de Hans Kelsen, conforme apresentado em seu livro Teoria Pura do Direito, a validade da norma jurídica recai, logicamente, sobre uma categoria que é o ponto de partida do processo de criação do direito positivo. Assinale a opção que apresenta essa categoria. Bom, o Kelsen é o cara da teoria pura do direito. E saber que ele é o cara da teoria pura do direito já nos abre caminho para acertar essa questão. Porque se ele é o cara da teoria pura do direito, ele quer que a norma tenha validade por elementos que decorram da própria norma. Esse cara é quem vai construir aquela pirâmide das normas que lá no direito constitucional a gente aprende e que vai validar a lógica do controle de constitucionalidade. Lembra do que o Nairon te falou. Aqui a gente encontra a base disso, a pirâmide kelseniana. Tá, é aqui que tá. E essa compreensão, se você prestou bastante atenção nas aulas de direito constitucional, você vai se lembrar, vai nos direcionar ao fato de que o que valida uma norma de menor relevância é a norma de maior relevância que posta está sobre ela e que decorreu da vontade popular e que, por sua vez, é validada pela norma fundamental daquela coletividade. Então, houve um desejo daquela coletividade de fazer com que uma norma fundamental fosse estabelecida e ela garante a validade das demais. Essa norma fundamental é o topo da pirâmide e garante, confere validade ao que vem abaixo. Se algo que está sendo elaborado ou pensado para ser colocado aqui embaixo não condiz com o topo da pirâmide, você exclui esse elemento para garantir que essa norma fundamental seja respeitada. E aí, percebam, a validade da norma jurídica recai logicamente não sobre o seu conteúdo, mas sobre a norma que está no topo dessa pirâmide. Traduzindo para os termos da questão, olha aqui, a validade da norma jurídica recai logicamente sobre uma categoria que é a norma fundamental. Quem garante validade, quem confere validade ao que vem embaixo é o que está em cima. Quem garante validade para a norma não é o legislador democrático, pelo menos não para o Kelsen. Não é a soberania popular, não é o direito das gentes. Se o assunto é Hans Kelsen, sempre procurem por alguma referência à norma fundamental pressuposta. O Kelsen é o cara da norma fundamental. A esquizofrenia desse homem focado na norma fundamental é absurda. Claro que ele cai em algumas contradições, ele vacila em alguns pontos, porque, por exemplo, ele tenta negar a metafísica do Aristóteles. O Aristóteles vai dizer que a perfeição de tudo que existe tem um máximo, tem um topo, e as coisas podem tender, rumam a essa perfeição, mas tendem a chegar ao máximo dessa perfeição sem extrapolá-la, porque há um limite para essa perfeição e que é divina para o próprio Aristóteles. O Kelsen nega isso, diz que é uma abstração, que é uma maluquice, mas se você olhar aqui para a pirâmide, é exatamente isso que ele faz. E o Kelsen também abre margem com a sua teoria e dizendo que a norma tem validade por ser norma, independente do seu conteúdo, abre margem para todo tipo de excesso. Então, sempre que você encontra ali os governos totalitários do século XX, nazismo, fascismo, comunismo, você pega todas essas coisas, todas elas estavam embasadas legalmente. É justo? Não é. Por não ser justo é que os pós-positivistas ou os autores contemporâneos, e aí esse é o terceiro momento da filosofia jurídica
para a sua prova e também para a nossa linha de raciocínio, vai se preocupar, esse momento histórico vai se preocupar então em trazer de volta os valores, aquilo que o Kant separou do direito, a moral. Os contemporâneos vão trazer de volta, vão pensar a noção de justiça. É isso que o Norberto Bobbio faz, é isso que o Miguel Reale faz, é isso que uma série de outros autores fazem. E esses autores vão dizer que é preciso que haja uma preocupação com a justiça. A justiça tem um papel nessa determinação do que é o direito. Tudo isso aqui, essa lógica kelseniana fica para trás e os contemporâneos vão se preocupar. Os pós-contratualistas, pós-positivistas, a galera vai chamar de diversos nomes, se preocupem contemporâneos. Vai se preocupar em trazer de novo a lógica da justiça para dentro do direito. E não vão garantir a validade da norma só porque está na norma, mas o conteúdo precisa ser, de fato, condizente com essa lógica de justiça. E é por isso que a gente bebe tanto da fonte dos clássicos, porque os clássicos se debruçaram sobre esse conceito de justiça com muito cuidado e afinco. E aí, embora os modernos tenham tentado deixar isso para trás, hoje se percebe que é impossível e que há um acerto naquilo que eles faziam, um acerto muito grande naquilo que eles faziam lá atrás. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Atentem-se a essas dicas, a dica dos clássicos, a dica dos modernos, a dica dos contemporâneos. Reveja, volte para as nossas questões, anote, eu estou à sua inteira disposição para tirar suas dúvidas, seja aqui nos comentários, seja aqui durante as nossas aulas, pelos intervalos. Eu espero te encontrar na nossa segunda fase em Direito Penal. Espero mais ainda que você seja aprovado e que nós possamos muito em breve partilhar dessa profissão como colegas, mas também trocar essa ideia, que a gente possa se alegrar juntos. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Fique com Deus e até a próxima. Oi, minha gente querida! Estamos aqui para responder algumas questões centrais para entender os direitos humanos, do que cai na OAB, né, fazendo aquele recorte específico do que cai na OAB. Lembrando que a gente vai começar por questões, vamos dizer, mais amplas, ligadas às características, fundamentos dos direitos humanos, e depois a gente vai adentrando tanto em matérias específicas quanto a leis específicas, né? Então a ideia é que a gente possa fazer aqui uma boa pavimentação do que ultimamente mais tem sido cobrado na prova de direitos humanos, tá bom? Então vamos nós? Vamos para a primeira questão. A primeira questão diz assim, ó: você que atua na defesa dos direitos humanos foi convidado para participar de um debate promovido pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. Um dos debatedores afirmou, com base na Declaração e Programa de Ação de Viena, que é importante compreender que direitos humanos são indivisíveis e devem ser considerados com igual ênfase, então não existindo um melhor do que o outro. Outro debatedor retrucou essa afirmação. No momento da sua fala, você deve esclarecer que, de acordo com a declaração citada, os direitos humanos são. Então, eu queria que vocês tivessem aqui um cuidado todo especial. Não existe um direito humano melhor do que o outro. Ah, professora, eu prefiro ter liberdade e estou pouco importando para os direitos sociais. Ah, professora, eu prefiro ter comida na mesa, mas pouco importa eu ter liberdade de manifestação. Não existe um direito melhor do que o outro. Eles têm diferentes naturezas e eles se complementam. Eu não posso dizer que os direitos civis e políticos são melhores do que os direitos econômicos. E vice-versa, eu também não posso dizer que os direitos econômicos são melhores do que os direitos civis e políticos. Eu posso dizer, sim, que eles juntos tornam o contexto geral dos direitos humanos mais forte, né? Então, feitas essas considerações, o que é que você poderia lhe esclarecer? Primeiro, que os direitos humanos são indivisíveis, porque não existe ali um melhor do que o outro, muito pelo contrário, né? Eles se fortalecem quando estão juntos. Segundo aspecto, eles são interdependentes e interrelacionados. Então, muitas vezes, para que eu alcance de verdade
os direitos civis, eu também preciso fazer uso dos direitos sociais e vice-versa. Então, mais uma vez, reforça-se aqui a ideia de que eu não tenho um direito melhor do que o outro, mas eu tenho sim um conjunto de direitos, né, que se complementam e que se reforçam ao longo do tempo. Além do que, a comunidade internacional deve, portanto, e de acordo com o que a gente falou, considerá-los em pé de igualdade. Professor, é esse que é o correto? É esse que é o correto, tá? Então, eles são indivisíveis, interdependentes, interrelacionados e nós devemos considerá-los em pé de igualdade. Resposta correta, portanto, é a letra A de avião. Professor, e por que não é a B? Porque a B diz assim, que eu deveria dizer que os direitos humanos são divididos em direitos públicos e direitos privados. Não, gente. Essa divisão de direito público e de direito privado, a gente faz, e cada vez mais tem caído em desuso, né? Mas a gente faz no campo interno e não no campo internacional. Por quê? E aqui a gente faz muito, né? Teoricamente o direito civil é só do direito privado. Teoricamente o direito administrativo vai lá só para o direito público. E por que eu digo teoricamente? Porque cada vez mais, com o advento da constitucionalização dos direitos, o que a gente tem visto é que essas caixinhas elas são utilizadas muito mais no campo pedagógico, porque na prática um direito também, mesmo no campo interno, ele vai reforçando o outro. Se a gente parar para pensar, por exemplo, no direito civil, o que antes era tão somente, né, um debate sobre alimentos e cálculos e valores do que se tinha direito, hoje a gente vai além e a gente discute aspectos que até transcendem o aspecto público e entram no aspecto do ser humano, né, da afetividade. Então, hoje eu não posso simplesmente isolá-los e dizerem que são uma categoria em detrimento da outra. De mais a mais, e no que nos concerne aqui o direito internacional, esse tipo de divisão, ela não é aplicável, tá? Pelas razões que eu falei. C. Divididos em direitos em sentido forte e em sentido fraco. Não, eu não tenho direitos em sentido forte e em sentido fraco. Eu tenho direitos que se correlacionam e que certamente se fortalecem na medida que se comungam, né? Então, a ideia aqui é conectar para fortalecer e não para enfraquecer. D, conceitos acadêmicos sempre em disputa e que a Declaração e Programa da Ação de Viena não fala da indivisibilidade ou da divisibilidade, muito pelo contrário. Né? Não só a declaração fala sobre a indivisibilidade, mas mais do que isso, né? É importante sempre rememorar que os direitos humanos são muito mais do que conceitos, né? Mas a todo momento eu posso me valer de direitos humanos para apresentar a sua relevância e ao mesmo tempo requestar a sua exigibilidade e aplicação. Tá? Então, a resposta correta seria a A de avião. Próxima. Essa foi uma questão que caiu no 40º exame. Tiveram várias pessoas, né? Teve um certo burburinho ali. Por quê? Porque foi uma questão de direitos humanos, mas sobre o rito. E todas as vezes, e aqui eu venho falando, né, na prova de ambiental, na prova de criança e adolescente, eu sempre venho falando, o comum é que se requeira mais, se cobre mais daquele que está sendo examinado, o direito material, mas nada obsta que se cobre o direito processual, tá? Então isso é algo a se firmar, que muitas vezes o que é que vai se cobrar? Vai se cobrar o direito processual. Tá? Olha então o que a questão diz. STJ transfere à Justiça Federal a apuração da morte de líderes de trabalhadores rurais em Rondônia. A pedido da PGR, a terceira sessão do STJ determinou a transferência para a Justiça Federal de 6 inquéritos relativos a crimes de homicídio praticados contra líderes de trabalhadores rurais e outras pessoas que denunciaram grilagem de terras e exploração ilegal de madeira em Rondônia.
notícia veiculada no STJ no dia 25 de agosto de 2023. E aí a pergunta diz: a notícia acima, informada no site do STJ, diz respeito a um instituto exclusivo para a proteção de direitos humanos previsto na Constituição. Assinale a opção que o indica. Aqui muito cuidado, né? Ele de diversas formas dá sinais no enunciado qual a resposta que ele busca, né? Primeiro, eu vou começar de trás para frente, né? O examinador, ele diz que esse é um instituto que é exclusivo para a proteção de direitos humanos. De cara que eu já conseguiria demonstrar que seria a letra B, incidente de deslocamento de competência. Por quê? Porque a DPF, ela não serve exclusivamente para defender, para proteger direitos humanos. Tese com repercussão geral, idem, muito pelo contrário, a ideia é de uniformização. E a ação popular, tampouco. A ação popular, ela serve aí para resguardar, né, o patrimônio público, o erário, etc., e uma série de outras medidas. Mas não exclusivamente para fins de direitos humanos. Então, de cara, já dava para marcar. Mas mesmo assim, professora, se não tivesse claro, o que eu lhe sugiro? Que nesse caso você observe 3 aspectos. Olhe bem. O STJ transfere à Justiça Federal 6 inquéritos relativos a crimes de homicídio praticados contra líderes de trabalhadores rurais e outras pessoas. Então, a ideia de pedido de deslocamento de uma competência para outra tem a ver com a matéria, com a natureza do crime cometido. Então, eu estou falando claramente do incidente de deslocamento de competência para resguardar direitos humanos, né? Então, a ideia aqui é que o processo reforce, garanta os direitos humanos. Portanto, qual é a resposta correta, gente? Indubitavelmente, o único que poderia ser instrumento para tal é o incidente de deslocamento de competência. Então, a resposta correta é a B de bola, tá? Próxima questão. Essa é uma questão trazida pelo 35º exame, né? Aqui é sempre bom lembrar, é uma questão que para alguns ela é eminentemente teórica, mas pessoalmente eu acredito que ela, mais do que ser teórica, ela reforça que alguns dos fundamentos, né? Tanto das nossas escolhas no que tange à teoria geral dos direitos humanos, mas principalmente como manejá-los no cotidiano. Então, dito isso, olha o que é que diz a questão. De acordo com a recomendação 123, de 7 de janeiro de 2022, do CNJ, os órgãos do Poder Judiciário brasileiro estão recomendados a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como a necessidade do controle de convencionalidade das leis internas. Nesse sentido, controle de convencionalidade deve ser corretamente entendido como... Notem que ele está perguntando aqui sobre o controle de convencionalidade. Nós temos 3 tipos amplos de controle, né? Nós temos o controle de constitucionalidade, que tem como referência a Constituição. Nós temos o controle de legalidade, que tem como referência a lei. E nós temos o controle de convencionalidade, que tem como base as convenções internacionais, no nosso caso aqui, as convenções internacionais de direitos humanos. Então, a referência é essa. O CNJ não pode mandar, ele recomenda. Ele recomendou para quem? Notem, né? Recomendou ao Judiciário brasileiro que sejam observados os tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil. Lembrando que essa história, ela não é recente. A recomendação do CNJ pode ser, mas nunca esqueçam que os dispositivos sobre isso, eles já estão firmados lá na Constituição. O parágrafo 2º do artigo 5º, que também é chamado de cláusula de abertura, ele diz, né, que além dos direitos que são explicitados na Constituição, eu tenho mais. Eu tenho aqueles que fazem parte do regime que nós acolhemos, dos princípios e dos tratados que nós fazemos parte.
Então, perceba que o parágrafo 2º ele já dizia isso. Por sua vez, o parágrafo 3º, quando ele estabelece que aqueles tratados de direitos humanos que forem acolhidos por quórum qualificados no Brasil, indo e voltando para Senado e Câmara, e se, obviamente, né, devidamente recepcionados, eles vão ter status de emenda à Constituição. Então, demonstra mais uma vez, né, o respeito que o ordenamento jurídico, a partir da Constituição, tem por eles. Como se não bastasse, aí depois restou toda uma disputa. Bom, e as convenções que vieram anteriormente, a emenda constitucional 45, como é que a gente resolve, né? E aí o que o STF decidiu? Ora, nesses casos, eles não vão ter status de emenda à Constituição, eles vão ter status de supralegalidade. Mas também relevantes, né? Eles estão um passo acima da lei e um pouco abaixo da Constituição. Mas por que eu falo tudo isso? Para que a gente entenda que esse debate ele não é um debate isolado teórico, muito pelo contrário, né? Ele guarda consigo a possibilidade de diversas aplicações, ok? Nesse sentido, então, controle de convencionalidade deve ser corretamente entendido como o controle de compatibilidade material e formal entre a legislação brasileira e o que está disposto na Constituição. Lembrando, gente, que aqui ele está falando, na verdade, do controle de constitucionalidade. Essa seria a definição. A gente não está buscando a definição de controle de constitucionalidade, a gente está buscando a definição de controle de convencionalidade, né? E a letra B, o que é que diz? A verificação da compatibilidade entre as leis de um Estado, legislação doméstica, e as normas dos tratados internacionais de direitos humanos, firmados e incorporados à legislação do Brasil. Porque aqui ele está falando dos tratados de direitos humanos e como ele se dá em termos de aplicação ao ordenamento, de compatibilidade com o ordenamento, que é exatamente isso que a gente busca por meio do controle de convencionalidade. Então, a resposta correta é a B de bola. Agora, vamos avaliar por que não seria a C e a D. Olha o que diz a C. A análise hermenêutica que propõe uma interpretação das normas de direitos humanos de maneira a adequá-las àquilo que estabelece a legislação interna. Não, porque aqui o que se busca é uma compatibilidade entre o que diz as leis do Estado e as normas concernentes a tratados, né, internacionais de direitos humanos. Então, nesse caso, não há que se falar na aplicação da letra C. Finalmente, por que não seria a letra D? A letra D diz a busca da conformidade da Constituição e da legislação doméstica àquilo que está convencionado nas normas de direito natural. Não, porque a nossa discussão não é sobre direito natural. A nossa discussão é sobre a compatibilidade entre o que dizem os documentos internacionais que nós aqui recepcionamos e como isso tudo é manejado frente ao ordenamento jurídico. A única alternativa que me traz essa definição é o que está afirmado na letra B de bola. Daí porque ela ser a resposta correta, tá? B de bola. Próxima. É fruto do 41º exame e trata basicamente das questões indígenas. E aqui eu faço um ressalte para vocês, né? Para vocês terem muito cuidado de lerem, né, tanto o que diz a Constituição quanto as leis esparsas acerca das questões indígenas. Não desconsiderem também a Convenção 169 da OIT, né, que fala ali da consulta prévia, a consulta que seja efetivamente, né, conhecida, acolhida, compreendida pelas mais diversas populações indígenas, porque se entende também que essa é uma forma de resguardar e de proteger os seus direitos que estão previstos na Constituição e em diversos documentos internacionais. De mais a mais, é importante dizer que cada vez mais as provas da OAB, elas têm dado foco em questões concernentes a indígenas, quilombolas, pessoas com deficiência, mulheres, idosos. Por quê? Porque entende-se que como eu estou vislumbrando um exame no sentido de resguardar
né, por meio da figura da advocacia, a população em geral, então eu tenho que considerar todos e todas, né? E aí, nesse sentido de diversidade e pluralidade, eu tenho que acolher, né, todos aqueles que podem vir tanto a ser fruto do trabalho da advocacia, como também fruto do resguardo de toda uma classe que deve lutar pelos direitos da população em geral e pelo cumprimento dos deveres do Estado, ok? Então, feito isso, vamos lá para a questão. Em razão da alta concentração de indígenas no município X e com vistas à melhor promoção dos seus direitos e garantias, as autoridades locais adotaram uma série de medidas administrativas com impacto direto sobre as referidas comunidades. Não lhes foi franqueada, contudo, qualquer mecanismo de participação nos ciclos de elaboração e implementação dessas medidas. Nesse contexto, você foi procurado como advogado para representar uma das comunidades indígenas. À luz da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais, assinale a opção que apresenta corretamente sua orientação. Então, basicamente, lembrando, né, a Convenção 169, ela fala sobre a consulta prévia, para resguardar quem? A todos aqueles que, eventualmente, né, possam ter os seus direitos sendo objeto de discussão, o seu território, a sua gente, né, tudo aquilo que foi construído e tudo que eles entendem e que nós devemos também, né, sermos instrumentos de proteção para sua cultura, suas manifestações religiosas, enfim, entendendo que aquele território é muito mais do que uma terra, mas o que traz para aquelas pessoas de significado, inclusive no contexto da ancestralidade, né? Então, a Convenção 69, ela é muito cuidadosa nesse sentido. Dito isso, então, assinale a opção correta. É assegurado às comunidades indígenas e às populações tradicionais o direito à consulta, mediante procedimentos apropriados e particularmente por meio de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-las diretamente. Então, e aqui, o que ele está falando basicamente? Ora, considerando que essas populações elas devem ser resguardadas, toda e qualquer medida que venha a alterar suas tradições, sua cultura, seu território, deve lhe ser cabível, ou deveria lhe ser cabível, né, uma consulta que seja prévia e que seja participativa, né? Não basta que eu diga, eu fiz uma consulta, mas ninguém entendeu o que eu falei. Não. É importante que ela seja prévia ao que venha a acontecer, a um determinado empreendimento, ou o que quer seja, mas ao mesmo tempo que ela seja alvo de participação de toda aquela comunidade que vai ser impactada por aquela atividade, manuseio, enfim, empreendimento que porventura se queira colocar ali. Próximo. No caso específico, a convenção em questão excetua o dever de assegurar a participação. Não excetua, muito pelo contrário, garante a participação das comunidades indígenas ali em todo e qualquer debate acerca do seu território, da sua cultura e da sua gente. C. Apesar das disposições da convenção em questão estabelecerem a necessidade de efetiva participação das comunidades indígenas, cada vez que forem previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-las, a não observância desse dever somente acarreta vício capaz de anular os atos praticados se restar demonstrado a existência de prejuízo. Não. O prejuízo é a ausência de participação em si. Então, se não houver uma participação adequada, isso já é prejuízo. Por quê? Porque eu não estou dando vez, voz e oportunidade para essas pessoas se manifestarem sobre algo que vai impactá-las no dia a dia, tá? Então, está incorreto. D.
é assegurado às comunidades indígenas e populações tradicionais o direito à consulta mediante procedimentos apropriados, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-las diretamente. Até aqui está tudo correto. Onde é que mora o problema? Onde é que começa a não se coadunar com o que diz o ordenamento jurídico? É quando ele diz, no âmbito nacional, confiou-se à FUNAI a atribuição para representar diretamente as referidas comunidades, por serem desprovidas de personalidade jurídica própria. Aqui é que mora o perigo. Por quê? Porque nesse caso, o que a Convenção 69 diz é que elas devem ser consultadas previamente, em caráter participativo e diretamente, tal qual dispõe o quesito A. Portanto, a resposta correta, que mais se coaduna com a Convenção 69, é exatamente o quesito A, que estabelece a participação prévia, participativa e direta, a consulta prévia, participativa e direta das comunidades indígenas. Portanto, a resposta correta da questão é a letra A de avião, ok? Próxima. Diz assim, se refere ao 31º exame e diz, recentemente houve grande polêmica na cidade de Piraporanga, porque o prefeito proibiu o museu local de realizar uma exposição sob a alegação de que as obras de arte misturavam temas religiosos com conteúdos sexuais, além de haver quadros e esculturas obscenas. Você é contratado para atuar no caso pelos autores da obra de arte por intelectuais. Com base na Convenção Americana de Direitos Humanos, que é também chamada de Pacto São José da Costa Rica, né? E na Constituição de 88, assinale a opção que apresenta o argumento que você, como advogado, deveria adotar. Então, qual é o argumento aqui que você deveria adotar? Vamos lá. A censura prévia por autoridades administrativas competentes como mecanismo eficaz para assegurar o respeito à reputação de pessoas e como forma de garantir a moralidade pública deve ser garantida. Notem, aqui está errado, eu já adianto. A nossa Constituição, ela não permite censura prévia. Isso é algo que tem que ser sedimentado. Então, a discussão, ela jamais pode se dar embasada na censura prévia, porque censura prévia é coisa de ditadura. Nós estamos numa democracia. Então, a nossa Constituição, ela rechaça toda e qualquer possibilidade de censura prévia. Agora, tem que haver uma regulamentação, como há uma regulamentação sobre indicação para assistirmos indicação etária, né, para assistirmos filmes, espetáculos, etc. Isso é regulamentação, tá? No final das contas, quem é que vai estar acompanhando? Pai e mãe. Porque não tem como o Estado brasileiro estar em todas as casas. O que o Estado pode fazer não é censura, é regulamentar. E aí vai caber àquele que está, né, está cuidando, resguardando aquela criança ou aquele adolescente, para que ele possa fazer o julgamento e permitir ou não que seu filho acompanhe determinada exposição, vá a determinado filme. Tá? O exercício das liberdades de expressão e de criação artística estão sujeitos à censura prévia. Não estão sujeitos à censura prévia, porque no Brasil não é permitida censura prévia. Tá? A liberdade de expressão e de criação artística estão sujeitos à censura prévia. Novamente, está incorreta, porque no Brasil não é permitida censura prévia. A partir do artigo 220, a gente tem uma série de dispositivos acerca disso. Então, não é permitido censura prévia. E a questão aqui, ela não pode se fundar num aspecto de censura prévia, mas muito mais no intuito de regulamentar o que um adolescente, uma criança pode efetivamente frequentar. Lembrando que a decisão final, eventualmente uma pessoa pode denunciar, etc., mas no cotidiano a decisão final ela passa muito mais pelos pais. Qual é o papel, no mais das vezes, de um governo, né? É que ele possa regulamentar, não como censura prévia, né? Mas como indicativo para.
E aí cabe aos responsáveis fazerem suas ponderações acerca das eventuais regulamentações. Letra D. A lei pode regular o acesso a diversões e espetáculos públicos, está correto? A lei pode fazer isso. Esse, inclusive, é um dos papéis da lei. Tendo em vista a proteção moral da infância e da adolescência, sendo vedada, porém, toda e qualquer censura prévia. É isso? É isso. Então, não se trata de censura prévia aqui, para que fique bem claro. O debate é, repito, sobre a questão vinculada, voltada à regulamentação de atividades que digam respeito a crianças e adolescentes, e tudo devidamente coadunado com o que diz a Constituição, com o que diz o Estatuto, mas também o que é que dizem os documentos internacionais que o Brasil é signatário, ok? Então, a resposta correta é a D de dado, tá? Próxima. Referente ao 39º exame, essa foi uma questão que caiu também sobre pessoa com deficiência. Então, volto aqui um pouco a, inclusive, o que eu disse previamente, da importância, né, da gente estar reconhecendo que cada vez mais há uma diversidade no mundo e que essa diversidade ela tem que ser incluída nos debates educacionais, econômicos, políticos e jurídicos. Então, nada mais justo que no exame da OAB, reconhecendo o papel e a pluralidade da nossa população, que também a gente faça uso ali de questões concernentes a temas como indígenas, pessoas com deficiência, mulheres, quilombolas, etc, etc, tá? Continuando então, você como advogado recebeu uma família cujo filho mais velho é pessoa com deficiência. Na conversa inicial, os pais relataram algumas situações em que certas barreiras eram verdadeiros obstáculos para que seu filho pudesse exercer seus direitos. Com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, cabe a você, como advogado, esclarecer que uma das barreiras mais significativas é a atitudinal. Assinale a afirmativa que a caracteriza. Então, aqui ele não está falando de barreira física, tá, gente? Ele está falando de barreira atitudinal. A atitudinal vem de quê? De atitude, de comportamento. Então, aqui, várias pessoas que disseram, nossa, essa questão estava difícil. Eu sei que na hora de vocês resolverem as questões, em regra, vocês estão muito ansiosos. Por isso que não custa nada a gente lembrar. É muito importante que vocês leiam pelo menos 2 vezes cada enunciado. Porque às vezes quando você lê muito rápido, você diz, opa, pessoa com deficiência é obstáculo, é alguma coisa física. Nem sempre é a questão física. Aqui ele está falando de atitudinal. Parece-me que aqui as pessoas estavam tão ansiosas que elas esqueceram de, ao ler, verificar qual seria ali um sinônimo mais próximo da palavra atitudinal, que seria de comportamento, né? Então essa, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores dificuldades para a pessoa com deficiência. E era isso que ele queria saber, se você saberia manejar, tá? Então, assinale a afirmativa que caracteriza os obstáculos existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Nananina, não. Porque aqui ele não está falando de obstáculo físico, ele está falando, sim, de obstáculo atitudinal. Portanto, obstáculos ligados à atitude das pessoas em face das pessoas com deficiência. Tá? Continuando, os comportamentos que impedem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. É esse. Atitude tem a ver com o quê? Comportamento. Então, muitas vezes, pessoas com deficiência, elas não têm acesso às mesmas oportunidades, por quê? Por uma questão de atitude daqueles que não têm clareza da potencialidade, da capacidade que as pessoas com deficiência têm, né? Então, aqui nada tem a ver com entrave físico, é um entrave de comportamento. Por isso que a questão fala de barreira atitudinal,
tá? Então a resposta correta é a B de bola. Professora, por que não seria a C? Vamos lá para a C. As barreiras que ocorrem nos edifícios públicos e privados. Aqui, novamente, ele faz uso de barreiras no aspecto físico. E, repito, o enunciado não trata de barreira física. O enunciado diz respeito a barreiras atitudinais, portanto, referentes a comportamentos, tá? Por isso que a C não é a correta. E a D, professora? A D fala os meios que dificultam a expressão ou recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia de informação. Bom, aqui não seria a correta, por quê? Porque aqui ele está falando de barreiras e de entraves ligados à comunicação. Isso é um outro debate que traz um outro viés e uma outra discussão sobre a matéria. No nosso caso específico, o que o enunciado está cobrando são as barreiras de atitude, portanto, as barreiras ligadas ao comportamento. Daí porque a resposta correta é a B de bola. Eu trouxe mais essa questão não tanto pela dificuldade dela, mas muito mais para apresentá-los a importância de estar atentos ao que diz o enunciado. Muitas vezes, a questão em si não é difícil, mas você lê tão apressadamente o enunciado que não se dá conta que a resposta já está ali, né? Então, aqui fica uma dica muito especial para vocês. Na dúvida, lê mais uma vez, porque, em regra, a resposta está no enunciado. Tá? Então, no que diz respeito a essa questão, a resposta correta é a B de bola, gente, tá bom? Eu agradeço enormemente a participação de vocês, sugiro arduamente, né, que vocês tenham todo um cuidado aí com a matéria de direitos humanos, não esqueçam de dar uma olhada no Pacto de São José da Costa Rica, a partir do artigo 33, que trata tanto da Comissão quanto da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vejam aí as características de cada uma, né? Quais são as hipóteses de cabimento para eventuais denúncias, quem pode fazê-las, né? Assim como também eu sugiro arduamente que vocês não esqueçam, de modo algum, de também dar uma olhada nas leis esparsas referentes aos direitos humanos, porque eventualmente elas também podem ser cobradas por aqui. Né? Agradeço a atenção, agradeço o cuidado de vocês e espero do fundo do meu coração que essa seja a última prova da OAB da vida de vocês. Um abraço carinhoso e até a próxima. Muito obrigada.